Bom dia, sexto ano, tudo bom? O vídeo de hoje vai ficar um pouco mais curto, que eu tô colocando outro vídeo em anexo para vocês verem como é que se monta um plano cartesiano, tá? É um vídeo que eu peguei no próprio site da editora do livro de vocês, que disponibiliza para auxiliar, tá bom? Então, vamos lá. O que é par ordenado? O próprio nome já diz. É um par, a gente vai ter dois objetos, ou dois números, ou duas letras, e esse objeto e essa letra, ela tem uma ordem, e essa ordem, por isso que é ordenado, é muito importante, porque essa ordem desses objetos vai influenciar muito no que você acha, tá? Então, só para a gente exemplificar, se você olhar aí para essa figura, aparece uma sala onde tem poltronas. E essas poltronas, elas estão divididas em linha e coluna. É como se fosse uma sala de cinema que você vai procurar a cadeira que você comprou. Você sempre olha lá, um número e uma letra no caso. E você senta na poltrona relacionada àquele número e àquela letra. Geralmente, cada letra indica, lá no cinema, indica uma fileira, né? Uma fileira de cadeira. E a numeração é referente à coluna onde aquela cadeira está. Então, por exemplo, eu tenho duas poltronas marcadas aí, a poltrona A e a poltrona B. Se vocês observarem, a poltrona A, ela está na posição 3, 2, ou seja, linha 3, coluna 2. A gente sempre vai começar marcando pela linha. E a poltrona B está na linha 2, coluna 3. Se vocês observarem, os números que foram usados são os mesmos, 3 e 2. Só que a ordem desses números, quando foi invertida, a poltrona também mudou de lugar. Então, por isso que o par ordenado recebe esse nome, porque é composto de dois números ou duas letras e a ordem, nesse caso, é muito importante, tá? Esse par ordenado, ele é composto pelo primeiro elemento e pelo segundo elemento. Então, tá aqui, ó, primeiro elemento e o segundo elemento. E mais uma vez, como eu falei, como a ordem mudou, então eu digo que o primeiro par ordenado é diferente do segundo par ordenado. Um outro exemplo muito bom para esse tipo de questão, né, de sistema cartesiano, é o jogo de batalha naval. Para quem nunca jogou, isso é da minha época, né? Vocês são tudo novinhos. Dá uma olhadinha na internet depois, jogo de batalha naval, que vocês vão conseguir entender também a aplicação desse par ordenado, ok? Aqui nessa página 229, depois vocês dão uma olhadinha, fala sobre a aplicação disso no nosso mapa, porque o sistema cartesiano ele é aplicado também para localizar pontos no nosso mapa. Então, às vezes a gente vê um filme que a pessoa fala sobre uma localização e ela fala vários números. Esses números também estão relacionados a um par ordenado que se usa para localizar um ponto no nosso planeta, no planeta Terra, tá? No mapa mundi aí. Essa parte de plano cartesiano foi o que eu falei que eu vou botar um vídeo para vocês aprenderem a construir um plano cartesiano. Então lá no vídeo explica tudo direitinho para vocês. Tem uma animaçãozinha, então fica bem mais didático. Tá bom? Então, o que vocês têm que observar nesse ponto do plano cartesiano? Ele é composto por dois eixos. O eixo Y, que é esse aqui, e o eixo X. O eixo X ele é chamado de eixo das abscissas e o Y é o eixo das ordenadas. E eles se cruzam num ponto chamado origem. Então, todos os números aqui que estão aqui para cima, olha, no eixo Y, são numerados. 1, 2, 3, 4, 5. Assim como no eixo X também são numerados. 1, 2, 3, 4, 5. Infinitamente o quanto for necessário. E é em cima desses dois eixos que nós vamos localizar alguns pontos. Aí vocês, se quiserem parar esse vídeo agora um pouco e ir lá no outro, para vocês observarem como é que é feito, vai ficar melhor.
Uma aplicação também do sistema cartesiano é que a gente pode desenhar polígonos nele. Então aqui eu tenho um sistema cartesiano, né? Então, mais uma vez eu falo para vocês pararem, né, assistir o outro vídeo da construção de um sistema cartesiano para depois voltar nesse, porque aí vocês já vão estar habituados aí com os termos, com a construção vai ficar mais fácil. Então aqui, ó, nesse primeiro sistema cartesiano, nesse primeiro sistema cartesiano, ele foi marcado 4 pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto C. E de um ponto para outro, olha, foi traçado segmentos de reta ligando esses pontos. E formou um quadrilátero. Então, com esse quadrilátero, nós conseguimos calcular, por exemplo, o perímetro dele. Porque se você olhar do ponto A até o ponto B, aqui, ó, do ponto A até o ponto B, ele andou um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Aqui o próximo, 3 quadradinhos. Então, esse primeiro 3 vem do tamanho desse segmento de reta. E o segmento de reta embaixo também, ó, se você for parar para observar, andou do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, 3 quadradinhos. Se cada quadradinho for relacionado, por exemplo, a 1 centímetro, então cada lado tem 3 centímetros. Assim como essas outras duas laterais também, que tem 4 quadradinhos, 4 unidades de medida, né? Se fosse centímetro, seria 4 centímetros. Então, essa é mais uma aplicação do sistema cartesiano que vai aparecer nos exercícios de vocês. E nesse desenho aqui de baixo, nessa parte aqui de baixo, o que acontece? Lembra que a gente estudou a relação entre o perímetro e os lados? Quando a gente dobra um lado, a gente pode dobrar também o perímetro ou a área. Então aqui também está acontecendo isso. Olha, se você olhar de um desenho para o outro, aqui eu tenho as coordenadas do primeiro desenho aqui em cima e do segundo desenho aqui embaixo. Do segundo desenho aqui embaixo. Então, de um para o outro, o que aconteceu? Cada coordenada foi multiplicada por 2. Então, 1 vezes 2 deu 2, 5 vezes 2 deu 10, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 1, 8, 1 vezes 2, 2. E na letra D também dobrou 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Então, eu dobrei o tamanho desse para esse aqui. E automaticamente o meu perímetro também dobrou de tamanho. Então, aqui o perímetro inicial era 14 e passou a ser 28. Então, tá bem curto esse vídeo, vocês assistam o outro que eu falei e façam os exercícios, e qualquer dúvida vocês me procurem.